Olá! Esse é o nosso vídeo aqui de retorno. Até dei uma travada na hora de falar. Retornando aqui pro YouTube. Já tem uns dias que eu não apareço por aqui, que eu não trago nenhum conteúdo para vocês, então decidi pegar a inspiração da última imersão Mulher Terapeuta, que foi agora, a primeira edição dessa imersão, e eu pensar, vamos logo fazer um conteúdo que aproveite esse gancho do que eu trouxe ali na imersão para as mulheres e a gente conversa aqui um pouquinho. Eu sou Shendailen, publicitária, mentora de mulheres, mentora de terapeutas e de empreendedoras que têm negócios com uma essência, né, que buscam trazer mais da sua essência para o seu negócio. Eu sou publicitária já há um zilhão de anos, há mais de 15 anos, trabalhei com mídia, com estratégia de digital, e aí, né, já nos últimos anos, vim fazendo a transição de carreira para atuar enquanto mentora, tenho um negócio digital, a gente tem serviços de gestão de tráfego, criação de landing page, tem a nossa mentoria, então tem inúmeros serviços aí, mas vamos falar do que importa agora. Esse final de semana eu dei uma imersão, que é a imersão Mulher Terapeuta. Eu coloquei esse nome inicialmente, com a ideia de fazer algo focado no mês da mulher. E aí as coisas que são por acaso, na verdade, elas nunca são. Então, por mais que eu tenha tido aí uma estratégia de colocar uma imersão focando em mulheres, essa imersão ela vai ter outras edições, porque e vamos sim continuar falando com mulheres também, porque é muito importante se aprofundar no nosso subconsciente, entender quais são as crenças que nos atrapalham. E aí, como nada é por acaso, lá atrás, quando eu comecei a empreender, em 2021, eu comecei em 2020 ali, mas eu falo em outros vídeos aí também, falo no meu Instagram sobre ter passado por um burnout, e eu realmente tive consciência de que eu saí desse burnout mesmo em 2023, para você ver o quanto leva esse tempo, né? Mas estou trazendo isso aqui por quê? Porque lá em 2021, enquanto eu ainda estava muito mais focada em ser terapeuta integrativa, eu desenhei uma imersão focado para mulheres, onde eu ia trazer ali as deusas as deusas gregas, ia trazer os arquétipos dessas deusas para a gente entender onde que a gente se identifica com elas, quais são as crenças positivas e negativas que essas deusas trazem. E olha que interessante, né? Lá em 2021, eu já tinha uma pretensão, né, uma ideia, um objetivo de trazer um projeto voltado assim para mulheres. Mas olha quanto tempo chegou, né, levei para chegar a esta data de vir a imersão Mulher Terapeuta. Então, eu estou te trazendo isso porque às vezes a gente tem inúmeras ideias e elas vêm assim de uma maneira incrível e às vezes você pode correr atrás, executá-la na hora, o que é o melhor dos cenários, você buscar uma execução mais rápida. Assim como você vai observar que às vezes algumas ideias que chegam até você, as suas crenças vão atrapalhar. Então, naquela época, eu acredito muito que as minhas crenças atrapalhariam. E eu me sentia muito uma pessoa com a não autoridade para falar sobre mulher, para falar sobre o feminino, para falar sobre esse sobre subconsciente feminino. Eu não me sentia. O que eu sei sobre ser mulher, né? O que eu sei sobre os arquétipos, sobre as deusas gregas? O que eu sei sobre isso? Eu fazia muito questionamento do que eu sei. Eu tinha uma necessidade muito grande de ter que saber tudo muito exato, muito certinho, muito perfeitinho para começar alguma coisa. O tal do perfeccionismo, né? E aí, se uma pessoa precisa muito saber algo, ela não vai fazer. E aí aquelas ideias ficam ali, em volta de você. E elas não saem de você, assim como você não executa, e fica ali pesando no seu sistema. Inclusive, foi uma das meditações que a gente fez nessa imersão agora, Mulher Terapeuta. A gente fez uma meditação ali, onde a gente ia ativando os chakras, ia realinhando os chakras, e a gente ia liberando. E aí, no chakra sexual, que é o chakra que fala de criação, de geração, de ideias, de projetos, de produtos, de filhos, de vida, né? Geração de vida. A gente fez uma limpeza para liberar projetos que
a gente não colocou em prática, né? Aquela ideia daquela mentoria, a ideia daquele evento, a ideia daquele curso gravado, a ideia de uma sociedade com alguém, a ideia de, né, todas as ideias que a gente tem, que por algum motivo não colocamos em prática, e às vezes isso fica aí na nossa energia, a gente fez essa meditação para liberar, para poder abrir espaço para ideias novas, para ideias chegarem. E aí hoje, né, eu tenho essa consciência de eu não preciso estar perfeita, ter 100% de certeza sobre um assunto para trazer uma imersão sobre ele, porque eu já estudo ele. E aí, coisas que na época eu não tinha essa noção, eu sou uma mulher. Eu tenho a experiência e posso ter, sim, a afirmação, a autoridade para falar sobre assuntos que eu vivi, né, de dores, de ser filha mais velha, de ser o braço direito da mãe, de em muitos momentos assumir uma responsabilidade como mãe, de em muitos momentos ali deixar planos da minha vida para poder focar muito mais na família, essa família de origem, né? Às vezes até postergar a minha criação da família, né, que eu venho criar, né? Então, marido, eu, esposa, marido e filhos, porque eu dedicava muito tempo à família de origem. Então, todos esses assuntos que não só eu, gente, mas todas nós mulheres passamos em algum nível, né? É uma mãe narcisista, um pai narcisista, problemas com irmãos, problemas com tios, com familiares. Nós temos autoridade para falar sobre isso. Uma vez que a gente abre a boca e fala sobre esses exemplos que a gente viveu, uma pessoa do outro lado vai conectar com a gente. Vai conectar. Então, só nisso, só de pegar seu próprio exemplo, abrir uma câmera aqui e iniciar uma fala, você já vai conectar com pessoas. E então, e mulheres têm essa necessidade, né, de buscar o perfeito, né, de ir para o nível da perfeição, às vezes pela autocobrança que teve desde a infância, por ter os pais ali cobrando muito, acaba não fazendo isso, acaba postergando. E aí, uma das coisas que eu trouxe ali na imersão até foi um exemplo com as mulheres que estavam participando, né? Por que que homens, muitas vezes, mandam um currículo, né? Então, eles vão lá, mandam um currículo para uma vaga, e aí, quando eles são chamados para a vaga, às vezes tem várias habilidades ali que eles colocaram no currículo que eles não têm, eles não, nem sabem como é que começa, mas eles colocam ali, mandam o currículo, quando eles são chamados, se eles forem aceitos, aí eles correm atrás e estudam aquilo ali. Eu já vi muita gente próxima fazer isso, muitos homens próximos a mim fazerem isso, com a segurança, com a certeza. E por que que a gente não faz isso, né? Então, não estou dizendo para você sair criando uma imersão, uma mentoria, um workshop de algo que você não sabe, mas eu estou dizendo para saia do perfeccionismo e traga para a existência, para a realidade, para o palpável, né? Essas ideias que você tem aí, porque essa minha imersão, mulher terapeuta, precisou que eu, né, passasse aí por vários exercícios meus, né, várias histórias minhas ao longo desses anos para trazer para a existência essa imersão, coisa que eu tinha já pensado sobre algo parecido lá em 2021. Mesmo já fazendo, inclusive, eventos para mulheres, eventos presenciais no ano passado, 2022, 23 e 24, ainda assim, trazer uma imersão, assim, falar muito sobre esse assunto, foi só agora, né? Então, se eu puder iniciar esse pedacinho com esse conselho, é isso. E aí, falando sobre isso, eu vou trazer aqui sobre conteúdo com vocês, porque foi uma parte da imersão, então eu quero pegar uma parte ali do conteúdo que eu trouxe na imersão exclusivo para aquelas mulheres, e trazer aqui para vocês para abrir essa mente em relação à criação de conteúdo. Uma das coisas mais importantes que eu trouxe ali para elas, nessa parte do marketing digital, da criação do conteúdo, é que eu não vejo muitas pessoas do mercado de desenvolvimento humano usando pesquisas como fonte de conteúdo, como para atrair a audiência, né? Então, um dos exemplos que eu peguei foi, inclusive, o estudo, deixa eu pegar aqui o nome, o estudo do panorama e da saúde mental. Se você pesquisar aí no Google, você vai achar. É um estudo Panorama da Saúde Mental,
que inclusive lá no site deles tem o primeiro semestre já de 2024, mas você também encontra, inclusive, os estudos dos outros anos, 2023, 22, eu acho que até 21, se eu não me engano. Peguei esse estudo para mostrar para as mulheres, né, que aí eu recebi esse estudo, entrei lá no Google Drive, baixei o arquivo, e tem muita informação falando sobre saúde mental no Brasil. Falando sobre a questão de sono, a questão do quanto as pessoas se preocupam. E aí tem lá toda a estrutura, né? Explicando qual é o público-alvo dessa pesquisa, quem participou dessa pesquisa, faixa etária, se é mulheres, jovens, adolescentes, quais foram as pessoas que responderam aquelas questões, o período do estudo, né? Então, elas responderam às perguntas relacionadas às 2 últimas semanas. Então, como eu me sinto, ou o que eu fiz nas últimas 2 semanas. Nas últimas 2 semanas, eu dormi menos horas. Eu dormi de 5 a 6 horas. Nas últimas 2 semanas, eu me preocupei pelo menos umas 3 vezes com a minha questão financeira. Nas últimas 2 semanas, eu ingeri bebida alcoólica de uma única vez, nenhuma vez, 2 a 3 vezes mais. Tudo isso vai ajudando a gente a entender como é que está o panorama do brasileiro. Se pratica esporte ou não, se teve relação sexual ou não, se encontrou os amigos, foi para a igreja ou para algum templo da religião da pessoa, se sofreu alguma doença crônica, alguma dor, doença não, dor crônica, se sentiu pouco inteligente, no sentido de não saber, insegurança, se brigou com familiares, se deixou de fazer refeições por não ter dinheiro, se sofreu algum bullying, se consumiu maconha. Então, eu estou pegando aqui para vocês um exemplo, estou lendo aqui um exemplo de uma parte lá da pesquisa que eu vi. Mas por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque isso aqui é fonte de conteúdo. Se você é uma pessoa que fala de qualidade de vida, pegar esse estudo aqui sobre o panorama e observar quais são as respostas em relação à qualidade de vida, em relação ao esporte, ao consumo de álcool, à questão do sono, você pega essa base e usa no seu conteúdo. Se você é uma pessoa que fala sobre vida sexual, sobre relacionamento, sobre a sexualidade de um casal, você vai pegar lá aquele trecho que fala sobre quantas vezes a pessoa fez sexo ali na semana. Talvez não tenha informação de que são casados, estão solteiros, mas isso é uma informação que vai falar sobre saúde da pessoa, né? Que é um exemplo que hoje em dia e existem muitos estudos sobre isso, do quanto as pessoas estão diminuindo a frequência de sexo, e isso tem a ver com saúde física, saúde emocional, saúde mental, energia, né? Se você fala sobre finanças, sobre crenças relacionadas a dinheiro, a prosperidade, todas as respostas que estão relacionadas a esse assunto, você pega essas respostas e vai servir de base para você fazer um vídeo, como esse aqui, inclusive, para fazer uma live, para fazer um post, um Reels. Então, você pode explorar de inúmeras formas pesquisas, né? Busquem pesquisas. Fundamentar seu conteúdo através de uma pesquisa é muito incrível, porque mostra para o seu público que você estuda, que você pesquisa, que você olha, que você tira um tempo do seu dia para se aprofundar naquele assunto, que você usa fontes, né, que realmente entrevistaram pessoas. Então, busque pesquisas disponíveis na internet de fontes confiáveis que tenham a ver com esse assunto. E o seu público vai olhar e vai pensar: nossa, ela não está tirando essa informação da cabeça dela, ela está tirando essa informação de algo, né, realizado, pesquisado, estudado, experimentado com X, uma quantidade de pessoas. E para as pessoas que são mais racionais, que são mais analíticas, você vai conquistar o coração dela, porque tem gente que às vezes simplesmente por um vídeo, ou um conteúdo, ou um exemplo, ou você falando sobre a técnica, a pessoa vai se conectar. Mas tem gente que vai precisar, sim, de números, de percentuais, de que você deixe claro ali a fonte da pesquisa, de onde você tirou essa informação, da fonte Estudo Panorama da Saúde Mental no Brasil 2024. E aí a pessoa fala: opa, essa terapeuta ela é integrativa, mas ela, porque sim, né, gente? A área da terapia integrativa, ela também não é bem vista ainda por muita gente. Ah, essa psicóloga?
ela, além de ter a formação dela, ela também estuda. Além de ficar atendendo, de trazer experiências do atendimento dela, ela também estuda, ela também busca fontes de pesquisas que tenham a ver com esse assunto. Olha que interessante. E aí, uma pessoa que é mais racional, ela vai conectar com você, ela vai comprar na hora. E aí, na imersão, eu mostrei para as mulheres como que usa, como que pega essas pesquisas e usa o nosso chat GPT ou outra inteligência artificial para facilitar a criação desse conteúdo. Então, você pode pegar a pesquisa, colocar no chat GPT e pedir para ele te ajudar a elaborar os conteúdos de acordo com os assuntos do seu nicho. Quais são os seus qual é o seu público, qual é a intenção que você tem com aquele conteúdo, se é atrair, se é ensinar, se é converter, né? O que que você quer com aquele conteúdo e qual é a sua área, né? A sua área é de finanças, você fala sobre como transformar a mentalidade em relação à vida financeira, em relação ao dinheiro. Você fala sobre relacionamento, você fala sobre carreira, você fala sobre como ajudar a pessoa a passar em concurso, como que aquela pesquisa ali vai conectar a- o, o- as respostas da pesquisa com o seu público e o objetivo que você quer. Né? Eu quero converter, eu quero atrair, e aí o ChatGPT já vai criar o conteúdo para você. Eu estou criando aqui uma agente que no momento ela ainda não está disponível, porque eu estou alimentando de informações. Então, ela tem algumas pesquisas, ela tem já uma base de vários conteúdos que eu crio para as mentoradas, para mim, né, para o meu negócio. Então, é uma agente que eu vi muito no mercado, pessoas criando agentes separados. Ah, um agente para criação de não sei o quê, agente para copy, agente para vídeo, agente para não sei o quê. E terapeutas, né? Pessoas que trabalham de forma individual, não tem tempo para ficar fazendo uma coisa com cada um. E aí eu tenho uma especialista em marketing, que é a minha marqueteira que está trabalhando, está estudando, que logo em breve ela vai estar disponível para vocês também. E aí, no caso aqui, eu criei alguns conteúdos usando a minha agente. Mas você pode usar o ChatGPT de forma normal, e usar também a até inclusive o ChatGPT gratuito. Com a minha agente, eu peguei, por exemplo, essa pesquisa do Panorama da Saúde Mental e pedi para ela fazer 10 ideias. Aqui não é o conteúdo, é a ideia. Porque a partir da ideia eu posso escolher qual que eu conecto mais e aí pedir para ela elaborar realmente o conteúdo ou o roteiro. Mas aqui, nas ideias que ela criou, por exemplo, olha que interessante. Aí ela deixou assim, você sabia que... Aí ela deixou o dado do estudo para preencher, né? Você sabia que, que o brasileiro, né? Que a maioria dos Você sabia que a maioria dos brasileiros fica preocupado com a situação financeira pelo menos 3 vezes, na semana, durante a semana? Veja como isso impacta o seu dia a dia sem perceber. E aí você pode estar falando ali a maioria dos brasileiros. É que aqui ela não deixou muito claro o número. E na legenda colocar qual é a pesquisa e como é que é a resposta certinho, que no caso aqui, durante as últimas 2 semanas, as pessoas da idade tal, 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 ficaram preocupadas 3 vezes ou mais. 48% das pessoas entrevistadas ficaram preocupadas com a saúde financeira. Ou então seria outra resposta aqui que o ChatGPT também deu, que a minha agente deu. Você também sente que anda ansioso nos últimos tempos, ou ansiosa nos últimos tempos? Olha o que esse estudo revelou sobre isso. Aí você faz um textinho falando sobre o estudo do panorama da saúde mental. A outra aqui. 5 sinais de que a sua saúde mental está pedindo ajuda. 5 sinais de que se a saúde mental está pedindo ajuda. E aí vem os sinais ali. Que mais? Você se considera uma pessoa estressada? Sim, não? É uma enquete aqui que você pode fazer. E aí você vai explicar o porquê. De acordo com o estudo de panorama da saúde mental, eu estudei esse estudo, olhei as respostas ali, eu vi que as pessoas estão, sim,
muito preocupadas com a questão financeira, elas dormem pouco, elas não têm uma rotina de sono, elas têm uma rotina sexual muito pequena hoje em dia, elas têm uma rotina de esporte físico muito baixa, praticam esporte apenas uma vez na semana, e de acordo com o percentual aqui, X% nem pratica esporte, nem praticou esporte nas últimas 2 semanas, e aí você vai elaborando. A outra aqui também é uma ideia de uma live, por exemplo, que a minha agente do ChatGPT colocou aqui. O estado da saúde mental no Brasil. O que os dados dizem e como podemos ajudar. Bem, e aí você vai explicar ali sobre os dados. Como um dos meus pacientes superou a ansiedade com a terapia, em paralelo em paralelo aos dados desse estudo. E aí você vai trazer o que você traz de técnica na sua terapia e vai trazer também uma explicação ali sobre como está a maioria do brasileiro. Então, quem faz terapia com você está bem diferente da grande maioria dos brasileiros. Quem faz terapia com você tem conseguido dormir melhor, tem melhorado a segurança, né? A segurança interna, a autoconfiança, a autoestima. Quem faz terapia com você está melhorando a relação sexual, a rotina de exercício físico, tem se alimentado melhor, tem consumido menos álcool, porque, né, em relação a essa pesquisa, mostra que a maioria dos brasileiros está assim e os seus pacientes estão assim, estão melhorando a qualidade de vida. Outra aqui também, que é uma ideia aqui de um carrossel. O que o estudo X, né, no caso, o que o estudo da saúde, no panorama da saúde mental no Brasil, nos mostra sobre o burnout e como a terapia ajuda. E aí você pode fazer a relação aí desses assuntos. Outro post aqui, a cada X brasileiro, Y sofre com depressão. Então, a cada 10 brasileiros, no caso aqui é só uma ideia da minha cabeça, não é da pesquisa, tá? A cada 10 brasileiros, 4, que eu acho que a média está por aí, 4 sofrem com depressão. A terapia pode mudar essa realidade. Já pensou em cuidar da sua mente hoje? Então, você está trazendo fonte, números, pesquisa. E a última aqui, por exemplo, desconstruindo mitos com base nos dados. Desconstruindo mitos com base nos dados. Você vai fazer um carrossel explicando aqui, ó, terapia é só para quem está mal? Não, é para todo mundo. Você vê aqui pelo estudo que a maioria dos brasileiros está do mesmo jeito. Ansiedade é frescura? Não, aí você vai trazer ali a resposta da pesquisa. Ansiedade não é frescura. X% dos brasileiros sofrem de ansiedade. Tem um ranking mundial que fala que o Brasil é um dos países que está mais no topo da ansiedade, inclusive. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Só remédio resolve? Não. Aí você vai trazer ali como é que estão os hábitos dessas pessoas, de acordo com a pesquisa, e vai mostrar que, né, que tem que mudar esses hábitos. Então, aqui eu peguei a pesquisa, né, saúde, panorama da saúde mental, para trazer esse exemplo para vocês de como vocês podem pegar uma pesquisa e elaborar infinitos conteúdos através dessas pesquisas e usando a tecnologia com I para facilitar também. Claro, você pode ler a pesquisa para seu entendimento, para estudar, para se aprofundar, melhor ainda. É isso que você tem que fazer. Mas aqui eu estou te trazendo sobre a criação de conteúdo, porque vai ajudar a embasar muito mais o seu conteúdo, a trazer muito mais veracidade para as informações que você está trazendo ali. E pessoas que são mais racionais, que gostam de ver números, que gostam de ver percentuais, eu sou uma dessas, elas vão conectar. Eu sou essa pessoa. Só que como eu já sou alguém que está no meio das terapias, que já viveu muitas experiências, hoje em dia, se uma pessoa nem precisa fazer conteúdo. Se alguém me falar que tal pessoa atende assim, assim, assim e ajuda no que eu preciso, eu vou lá. Mas eu já sou uma pessoa lá no funil, né? No funil ali de conhecimento em relação à sua marca, em relação a um nicho, eu sou essa pessoa que já está aqui, ó. Já está aqui. Eu já sei o que eu preciso comprar. Eu já sei o que eu preciso resolver.
Eu só preciso achar a pessoa certa. Se alguém me indicar, ou se eu ver um conteúdo dela no Instagram, se o Instagram dela não tiver nem conteúdo direito, eu vou lá. Mas isso aqui é 1% da população. Todas as outras pessoas precisam ser conscientizadas, né? Ter uma conscientização em relação ao que você vende, porque é a grande maioria. Por mais que você queira falar somente com quem já tem a consciência, porque vai ser mais fácil, vai dar menos trabalho. Você também vai ter conteúdos que falem com pessoas que ainda não têm consciência, né? Toda empresa está sempre alimentando todas as etapas do funil. Não se apegue a essas informações que as pessoas falam que é melhor vender para quem já sabe. Não se apegue a isso. Bora para o próximo vídeo. E espero que você tenha gostado, espero que eu tenha ajudado, contribuído aí com esse assunto. Eu acredito que, independente da área que a gente atua, é muito bom quando a gente traz pesquisa, quando a gente estuda, quando a gente fundamenta, quando a gente mostra o nosso bastidor. Você mostra a sua essência, você mostra aquilo que você é. Então, você é uma pessoa que está fazendo pesquisa, que está estudando, que está se aprofundando, que está sempre melhorando, que está melhorando o seu ambiente, a sua qualidade de vida. Você vai atrair pessoas que querem ver isso, que querem viver isso que você está vivendo. Porque, né, como eu estava num evento ontem também sobre autoconhecimento, inclusive com assuntos muito complementares ao que a imersão que eu dei no outro dia, né, no dia anterior. Se eu adorei esse exemplo e eu vou encerrar com ele aqui. Esse mentor ele falou assim: uma pessoa que não faz exercício físico, uma terapeuta do desenvolvimento humano, um terapeuta, um profissional de desenvolvimento humano que não faz exercício físico, que não busca melhorar o próprio sono, que não busca ter essa qualidade de vida que ele próprio vende, ter essa qualidade financeira, mental, emocional que ele próprio vende, é uma pessoa que não é confiável. Por isso que o trabalho da marca pessoal é muito importante, e por isso que fazer conteúdos que mostrem o nosso bastidor, que mostra que a gente está estudando, que traz pesquisa, como esse exemplo que eu dei aqui, é muito importante. Porque o nosso subconsciente é o que já faz aquele julgamento. É confiável ou não é confiável? Vai me trazer solução ou não vai me trazer solução? E é assim que o nosso cliente vai conectar com a gente, entendeu? Se você gostou desse vídeo, eu peço para você curtir, para você compartilhar com outros terapeutas, para você me seguir lá no Instagram e acompanhar, inclusive, esse bastidor que eu falei, acabei de falar, esse estilo de vida que eu tenho, que eu acabei de falar com vocês. Então, é só entrar aqui, o Insta é Shen Souza, que é como está aqui também. Então, Shen Souza, Souza com S. É só você me buscar lá no outro perfil e curtir e compartilhar esse nosso vídeo aqui com outras pessoas também.